Fala, povo de Deus, quinto dia da nossa série O Poder da Fé, Hebreus capítulo 5. Amém? A Bíblia diz no versículo 7, ok? Não vou ler antes, porque o versículo 1 ao 6 vai falar de Jesus como sendo sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E eu vou explicar isso para você melhor no capítulo 7, ok? Que vai estar mais fácil para o nosso entendimento. Então vamos começar hoje em Hebreus 5 no versículo 7, ok? O qual, está falando de Jesus, o qual nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, então Jesus chorou, ok? Algumas pessoas dizem que Jesus chorou apenas em João 11:35, no velório ali de Lázaro. Não é verdade, ok? Jesus chorou pelo menos 3 vezes na Bíblia. Lá no velório de Lázaro, quando ele olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis reunir você como a galinha junto aos seus pintinhos, mas você não quis. Está falando do cuidado que Deus tem pelo seu povo, mas muitas vezes o seu povo não corresponde com tal cuidado. E aqui, outro momento que mostra Jesus chorando. Onde que é isso aqui? Isso aqui, muito provavelmente, é no Getsemane. Momentos antes da crucificação. Porque, o qual, Jesus, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia o livrar da morte. Então, em que momento que Jesus está clamando e chorando? No momento em que ele deseja ser livrado da morte, no Getsemane, a ponto que ele soa sangue. E sendo ouvido por causa da sua piedade. Piedade aqui é santidade. Então, por que Jesus foi ouvido pelo Pai? Apesar de não ter sido atendido, foi ouvido. Porque toda oração tem resposta, mas nem sempre é a resposta que queremos. Nesse caso, a oração de Jesus teve resposta. A resposta do Pai foi: não, meu filho, eu não vou te livrar da morte. Você vai ter que enfrentar isso, ok? Mas por que ele foi ouvido? Por causa da piedade, por causa da santidade. A sua santidade faz Deus te ouvir, ok? O seu nível de santidade revelará o nível de resposta de Deus para a sua vida. Ok? Versículo 8. E embora sendo o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, por meio da cruz, um momento de dor, um momento de sofrimento, o Filho de Deus, Jesus, aprendeu a obedecer. Nossa, isso é muito forte. Então, há momentos de dor e aflição na nossa vida que nos fazem crescer, que nos alinham com o céu, que geram obediência em nós. Toda dor que você suporta e vence traz um peso de glória no fim. 2 Coríntios 4,17, a Bíblia diz: os leves e momentâneos momentos de tribulação que passamos agora criam para nós um peso de glória eterna. Então, quando nós vencemos momentos de provação, nós alcançamos um momento de glória. Toda a dor que você passa e suporta em Cristo Jesus gera glória, gera poder de Deus. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, momentos de dor, feridas do passado, geram livros. Quantas pessoas já não escreveram livros por causa de momentos difíceis que passaram? Geram canções. Quantos louvores não foram criados em momentos que o compositor estava passando pelo vale da aflição? Geraram inúmeros salmos. Quantos salmos de Davi não nasceram em momento de aflição? Geram autoridade espiritual, porque no momento de aflição você se aproxima mais de Deus e Deus te capacita para vencer. Geram empresas, um momento de dificuldade, de aflição, de não tenho saída, eu vou ter que fazer por mim mesmo agora, vai e abre um negócio, dá certo, pum, explode. Geram famílias. Quantas pessoas não foram ajudadas por outro em momentos de dificuldade e depois essas pessoas se aproximaram tanto que casaram, tiveram filhos. Geram pregações.
Quantas pregações você já não ouviu que o pregador, a pregadora falou: eu estava num momento de luta, de aflição, eu estava chorando quando Deus entrou no meu quarto e falou: mulher, fica de pé porque eu vou falar contigo, homem não é o fim. E nasce uma pregação que toca a igreja, que salva vidas. As costas de Paulo, ferida por ser chicoteado, por apanhar, gerou autoridade apostólica para ele. O choro de Ana fez com que ela gerasse Samuel, fez com que ela gerasse um profeta. Então guarda isso no seu coração. Todo momento de dor que você passa, suporta e vence, gera glória na sua vida, gera poder de Deus na sua vida, gera impacto na sua vida. Amém? E foi assim na vida do Filho de Deus. O momento de dor dele na cruz do Calvário fez com que ele aprendesse a obedecer e fez com que todos nós fôssemos salvos. Gerou redenção, gerou salvação, gerou perdão, gerou nova chance. Olha a glória que gerou aquele momento de dor e aflição, tá? E esses momentos são os momentos em que nós aprendemos a obedecer. E tendo Jesus sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isso eu vou explicar no capítulo 7, depois de amanhã. A esse respeito, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Nós vamos tornar fácil depois de amanhã para você entender, ok? Por quê? Por que é de difícil interpretação para esse povo aqui a quem o escritor está escrevendo? Porque vos tornastes lentos para aprender. O escritor está falando, a dificuldade que vocês terão de entender o que eu quero falar é porque vocês estão lentos. Em outra tradução diz, vocês estão com preguiça de aprender. Versículo 12, com efeito, devendo já serem mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então olha o que o escritor está falando, olha, vocês estão preguiçosos para aprender. E aí vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam saber tudo da palavra de Deus. Mas vocês estão no estágio 0. Eu estou tendo que dar leitinho espiritual para vocês. Eu estou tendo que ensinar princípios elementares da fé. Eu estou tendo que ensinar o básico. Por quê? Porque vocês têm preguiça de aprender. Vocês não têm disposição para aprender. E aí vocês não são mestres. Vocês são pessoas que não sabem nada. Ou seja, vocês não cresceram porque não tiveram disposição para aprender. Falta de disposição para aprender gera falta de crescimento. Talvez alguma área da sua vida ainda não cresceu porque você ainda não se disponibilizou a aprender algo de Deus nessa área. Talvez o seu relacionamento, essa área sentimental, o seu coração não avança porque você não está aprendendo o que tem que aprender. Talvez a sua empresa ainda não cresceu porque você não se especializou, não aprendeu como era para aprender a gerir uma empresa. Talvez o seu ministério não avança porque você não aprende mais da palavra de Deus. Talvez algo não está acontecendo na sua vida porque você não se especializou, porque você não se desenvolveu, porque você não se aprofundou, porque você não aprendeu, porque você foi preguiçoso. Provérbios já diz, aquele que é preguiçoso vai morrer pobre, vai morrer sem crescimento. Por que alguns não crescem espiritualmente, não ouvem a voz de Deus, não recebem palavra do Senhor, não recebem revelações da parte de Deus, não tem contato nenhum com o mundo espiritual? Porque tem preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de ler a Bíblia. A questão é que nós nos atrasamos muitas vezes. Olha o que o escritor está falando. Era para vocês serem mestres. Por que vocês não são? Porque vocês têm preguiça de aprender. Ou seja, era para você estar mais à frente, mas não está por culpa sua. Há momentos em que nós nos atrasamos com decisões ruins. Aí eu te pergunto, onde já era para você estar? O que já era para você estar vivendo? Tem gente que já era para estar casado. Tem gente que já não era para estar com problema no casamento, já era para ter resolvido. Tem gente que já era para estar rico. Tem gente que já era para estar no altar pregando. E aí?
Onde era para você estar e você ainda não está? Tem gente que era para estar liberta há muito tempo. Não está, continua escravo do pecado. Porque não toma as atitudes corretas, porque não queima as carroças, porque não arranca o mal pela raiz. Onde você deveria estar? A mensagem que eu quero trazer para você no dia de hoje é: pare de atrasar a sua vida. Esse vai ser o título do vídeo. Pare de atrasar a sua vida. Deus quer fazer a sua vida andar, girar rápido. O mundo espiritual acontece muito rápido. Tá bom? Mas você precisa parar de atrasar a sua própria vida, ok? Versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Amém? Então o escritor aos Hebreus, falando, era para vocês serem mestres, mas vocês estão aprendendo o básico, e aqueles que ainda aprendem o básico não são aptos para ensinar. Então aqui só fica uma chamada de atenção para tomarmos cuidado, que precisamos dar oportunidades para que neófitos, ou seja, pessoas novas na fé, se desenvolvam e se apliquem no reino de Deus. Mas precisamos ter o cuidado também de entender que há tempos e estações. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas, principalmente quando são famosas, que estão se convertendo para a glória de Deus, mas estão sendo colocadas no altar de Deus para ensinar, quando elas deveriam estar aprendendo. Ok? Então não se deslumbre por ver alguém novo na fé, e principalmente se for famoso, no altar de Deus. É bonito, mas tem um perigo por trás disso. A Bíblia está falando em Hebreus 5,13 que aqueles que são crianças na fé ainda não estão aptas para ensinar. Um dia estarão e serão usadas com muito poder e glória para a honra do nome do nosso Senhor Jesus. Mas há um momento de aprender, para depois vir o momento de ensinar. Ok? Agora você, crente velho na fé, talvez você já deveria ser mestre e ainda é criança. E tem crianças se passando por mestre. E quando eu digo criança, não estou falando de idade, estou falando de conhecimento da palavra. Tem gente que é criança, está passando por mestre, tem gente que era para ser mestre e está na fase da criança. Até quando você vai atrasar a sua vida? Tá bom? Vamos acelerar o nosso processo, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no coração. As inscrições para a Escola de Desenvolvimento Espiritual Conexão 2640, onde eu te ensino a se desenvolver espiritualmente, você passa de criança para mestre, estão abertas aqui embaixo no link da descrição, tá bom? Eu te espero aqui amanhã no capítulo 6. Que Deus te abençoe.